Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, na tarde de ontem, eu assumi a tribuna desta casa para tratar de um tema que é recorrente nesta casa e, ultimamente, neste país. Me referi exatamente ao que está acontecendo no semiárido nordestino, uma das maiores secas já registradas, o que não é novidade, porque eu disse ontem, vou repetir, nós não estamos cobrando das autoridades constituídas do meu país que acabemos com a seca, porque isso é cíclico, é da natureza. Agora, nós temos que encontrar mecanismos que realmente possam minimizar as dificuldades, porque passa o homem que mora no semiárido nordestino. Nós temos políticas públicas para atendimento nos mais diversos setores da sociedade. Mas é preciso que o governo, os estados e os municípios, em parceria, possamos encontrar os caminhos. Mas encontrar o caminho não para mostrar o caminho e depois dar as costas para o caminho, mas mostrar o caminho e, na verdade, começar a planejar para executar políticas públicas a fim de que possamos resgatar, ao longo de toda a história deste país, melhores condições de vida para o sertanejo. Não é apenas a cesta básica, o carro-pipa, que vai resolver essa dificuldade. Porque o carro-pipa, ao longo da história do Brasil, ainda é um instrumento de abastecer água, levar água para que as pessoas possam beber um copo d'água, que não é potável, a água de a menor qualidade, mas é melhor do que morrer de sede. Porque, infelizmente, no meu país ainda não se fez um projeto político de governo para atender a essas dificuldades, para atender a milhões e milhões de brasileiros que vivem à margem do processo de desenvolvimento desta nação. E nós estamos desejosos de aspirar um posicionamento extraordinário no que diz respeito ao ranking internacional de potência mundial. Já somos a 6ª economia do mundo. Brevemente, dependendo das coisas como elas poderão acontecer, poderemos ser a 5ª economia do mundo. E ser a 5ª economia do mundo e termos ainda um segmento considerável da sociedade brasileira passando sede, não tendo muitas e muitas vezes o que comer. É preciso que o governo chegue com a cesta básica. Mas, senhor presidente, nós teremos que encontrar alternativas. Já existem algumas alternativas que estão funcionando em alguns estados nordestinos, por iniciativa de governadores e de prefeituras que tenha responsabilidade da convivência diária. Eu trago hoje, senhor presidente, como continuidade de um sem número de manifestações que nós haveremos de fazer com relação ao Nordeste brasileiro, um assunto que eu acredito que não é, nobre senador Alfredo, a minha região morre de sede. A região de Vossa Excelência, uma sequência de inúmeras inundações. Veja o contraste das regiões do nosso país. Mas lá no Nordeste é preciso, e eu trago aqui uma alternativa, para que o governo possa acionar os seus meios, aliás, os ministérios afins, para minimizar, encontrar o caminho, dar aqui, está aqui, vamos ensinar agora a pescar e não dar o peixe. Alguns estados têm sido vitoriosos nessa ação que nós estamos propondo aqui
para o Nordeste como um todo, não isoladamente, município A, B ou C, estado A, B ou C. Os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Maranhão e do Piauí já são vitoriosos nesse encaminhamento. Qual seja, vamos utilizar uma árvore frutífera que se adapta perfeitamente ao clima árido do sertão brasileiro, do semiárido brasileiro, que é o caju. Plantar caju, pés de cajueiro, na região Nordeste, é exatamente ter alternativa de melhoria de renda, de emprego e de dar uma alternativa para aqueles que não têm muitas esperanças no momento. É acampar o caminho permanente, a fim de se assegurar durante todo o tempo renda para aquela população. Cajueiro é uma árvore frutífera, originária do Brasil, que se adapta perfeitamente ao semiárido. Viabilizado pelo nordestino como uma da excelente culinária, o caju mostra-se ótima alternativa para a geração de emprego e renda. O cajueiro é resistente ao clima seco do semiárido nordestino. Aproveita-se tudo dele. A polpa que ela serve para fazer o doce, para fazer o suco, para fazer a farinha e a castanha. Essa é realmente o produto que se agrega valores, e o mercado interno e o mercado externo compra toda a produção que você possa produzir. Como já disse, os estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Maranhão e do Piauí já têm um volume considerável de cajueiros plantados, produzindo e dando dignidade de vida àqueles que vivem naquela região inóspita do Nordeste brasileiro. É um investimento de pouca monta, porque às vezes o país quer fazer megaprojetos com investimentos volumosos e que o resultado não é tanto quanto você fazer pequenos investimentos e ter um rendimento, aliás, um retorno extraordinário, como é o caso. O agronegócio do caju, nobre senador Alfredo, ele movimenta cerca de mais de 2 bilhões de reais só com 2 países da América, Estados Unidos e o Canadá, fazem importação neste volume. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, com muita alegria. Eu quero me aliar a Vossa Excelência por conhecer muito bem a realidade do Nordeste, porque eu nasci no Rio Grande do Norte, que tem o maior cajueiro do mundo, e sei a importância do que Vossa Excelência está propondo para o Nordeste brasileiro, que esta é uma forma de nós combatermos as desigualdades regionais. Eu quero registrar que me alio a Vossa Excelência nesse seu projeto e quero parabenizá-lo pela iniciativa. Eu agradeço ao nobre senador Alfredo pela sua manifestação, e eu sei perfeitamente que isso não deve ser um caso isolado dos senadores ou do Nordeste brasileiro, mas deve ser uma ação efetiva desta Casa para que possamos sensibilizar a presidenta Dilma, considerando que ela tem vontade de ver aquela região, como fez o presidente Lula com a série de investimentos. Mas a gente precisa ter políticas definitivas para fixar cada vez mais o homem, a terra, aquela região, porque o sertanejo ama a sua região. Por mais que ele passe a fazer imigração, mas a proporção que cai qualquer gota de chuva, ele retorna para o sertão, porque ele se sente muito à vontade e feliz naquela região. Mas não é não é vivendo, plantando um pé de feijão ou milho, que ele pode sobreviver, porque infelizmente a região ela precisa ser adaptada com determinados procedimentos
que possa realmente viabilizar a vida de cada um daqueles que vivem no semiárido brasileiro. E essa é a alternativa. Eu tenho um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nobre senador Valadares, Vossa Excelência, que é também daquela região do Nordeste, sabe da dificuldade que vive o sertanejo do estado de Sergipe. Vou dar um exemplo aqui, nobre senador. Veja o pequeno investimento que é feito. Nós estamos fazendo uma programação para lá, para o meu estado, que tem uma região próspera, aliás, muito boa para plantio de caju. 2.000 hectares de terra, 2.000 hectares do semiárido do Nordeste, do lado de Alagoas, num projeto para plantar cerca de 350 mil mudas de caju, vai custar um pouco mais de 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões de reais, o governo, se fizer esse investimento, ele vai fazer com que mais de 1.000 famílias, ou mais de 500 famílias, melhor dizendo, resumindo, 500 famílias possam viver com dignidade. Vossa Excelência, renda permanente, não a renda sequencial, não, renda permanente, para viver com dignidade, porque trata-se inclusive de uma lavoura familiar. É aí onde você faz os assentamentos, a agricultura familiar, para que as pessoas possam dizer: eu me sinto feliz em morar numa cidade, por exemplo, como o Olho d'Água do Casado, no meu estado de Alagoas. Eu me sinto feliz porque é daqui que eu tiro a minha sobrevivência e da minha família. E eu concedo a parte ao eminente senador Valadares, do meu querido estado de Sergipe. Senador Benedito Lira, Vossa Excelência está falando de um assunto que diz respeito muito de perto aos interesses da nossa região. E Vossa Excelência é um autêntico nordestino, cujos projetos se identificam com os interesses do sertanejo. E um deles é este, o plantio do cajueiro. Porque além de o cajueiro proporcionar uma sombra frondosa, não só para os uma sombra frondosa não só para o ser humano, também para o gado, para os animais. Também proporciona a fruta cheia de vitaminas, de fibras e de outros componentes importantes para a saúde da pessoa. E assim também a castanha, que não só produz o óleo, como nos mercados, nas feiras, e hoje até nas cozinhas mais sofisticadas nós encontramos a castanha de caju, que é um produto decorrente da exploração do cajueiro e que proporciona muita geração de emprego e renda no Nordeste do nosso país. Por isso, Vossa Excelência tem toda a razão. Na semana passada eu estive no sertão sergipano. Como eu tive pena, não só daquele povo que está passando com a longa estiagem que se abate sobre os sertanejos de Sergipe e do Nordeste, como eu vi campos, vastos campos, com poucas plantações, quase sem nenhuma árvore. Eu acho que isso é falta de uma consciência cultural de que os municípios devem se revestir para o plantio de todas as árvores, porque a árvore não só ela contribui para a falta de para evitar a erosão, como também para a sombra e também para a evaporação, o que significa dizer chuvas e regularidade, estabilidade econômica para a nossa região. Portanto, meus parabéns a Vossa Excelência e conto com o meu total e integral apoio. Quero agradecer para este momento que nós estamos aqui levando ao conhecimento do nosso governo. E eu queria, ao encerrar, senhor presidente, considerando que a semente está lançada, queria fazer um apelo aqui à presidenta Dilma. Seja qual for o gabinete do Palácio do Planalto, que por acaso esteja ligado aqui na TV Senado, é dizer à presidenta Dilma: o
o governo, por exemplo, colocou à disposição agora milhões e milhões, até bilhões de reais, para atender a seca do Nordeste brasileiro. E quando terminar os recursos, a seca continua. E os recursos faltam, as coisas não acontecem. E o próximo ano nós teremos as mesmas dificuldades, a mesma situação. Por quê? Porque é cíclico. Não é uma ação que o homem chegue lá e mova uma palha e resolva. Através do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, não para tomar dinheiro emprestado, porque nesse primeiro momento, emprestar não resolve. O que resolve é a ação do governo, através da Codevasp, através do Ministério da Integração Nacional, através do Tesouro Nacional, fazer um pequeno investimento, da ordem de 20, 30, 40, 50 milhões de reais, o que representa isso para o Tesouro Nacional? Absolutamente nada. Agora, isso vai trazer um benefício considerável para milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que vivem o tempo inteiro aguardando uma oportunidade. E durante esse período de 2 anos a 3 anos no máximo, tenha certeza, presidenta, que ao terminar o seu governo, Vossa Excelência dirá aos brasileiros e brasileiras: tiramos milhares e milhares de brasileiros nordestinos da miséria, da fome e da pendenga da seca. Porque lá eles têm agora um meio de sobrevivência, através do seu trabalho, do suor do seu próprio rosto, uma atividade familiar, mas que lhe vai trazer rendimentos para alimentar a sua família, para dar dignidade de vida, para trazer com que as pessoas possam viver com a mesma condição que outros brasileiros vivem em outras regiões mais ricas do país. Porque se não fizermos isso, se não houver uma ação do governo, se não houver um projeto de governo, logicamente que o Nordeste vai continuar sendo penalizado até enquanto o mundo for mundo. E isso não é absolutamente humanitário. Por isso, Excelência, para começar a pensar neste projeto, que não é um projeto faraônico, é um projeto que vai dar dignidade às pessoas, renda, e as pessoas vão dizer o seguinte: eu hoje, graças a Deus, tenho o que comer e tenho como beber um copo d'água potável, com trabalho e com a ajuda que o governo do meu país me proporcionou. Muito obrigado, senhor presidente.